Tá. Nós temos que voltar um pouco da união das escolas de samba do Brasil. Eu, bem organizada, muito bem administrada. Eu nasci em 64 e a cidade realmente mudou muito de lá para cá. Eu estudei no PIO, Parque Infantil de Osasco. Eu morava no centro de Osasco. Anteriormente era a Rua Borda da Mata, para ver como Osasco progrediu muito. E depois Antônio B. Coutinho. E depois do PIO eu fui estudar na escola Professor José Liberati. Diversas coisas. O Osasco mudou muito. O comércio era mais concentrado aqui no centro. A gente ia muito para São Paulo para fazer qualquer coisa. E aqui melhorou muito. Agora tem pequenos comércios em vários bairros. Cada um tem o seu comércio, que já não é tão pequeno assim. Meu pai, sempre que a gente passava em algum bairro, ele falava, olha, aqui agora já virou um pequeno comércio, o pessoal não precisa se deslocar mais. Já tem essas facilidades. A gente ia no Clube Floresta, e lá no Liberati, eu lembro, Osasco já tinha muita enchente, principalmente aqui no centro, que hoje tinha um dia que eu tinha prova e meu pai me levou e eu tive que passar na frente da escola pela água para ver se eu ia fazer a prova ou não. Agora, eu não lembro se eu tive a prova. Estive na inauguração da Baleia, que eu era pequenininha. Depois eu estudei no Cenearte, no segundo grau. E assim eu fui vendo a cidade prosperar. E o meu pai contando sempre as histórias dele da emancipação, ele e os Menck na emancipação de Osasco. O meu pai, no primeiro plebiscito, ele era bem novinho, tinha cerca de 20 anos. E ele ficou muito magoado com a história de... O sim, ele tinha certeza que ia vencer, mas ele viu as urnas serem levadas por um caminhão, e ele falou, opa, não é para essa direção. Ele disse que ele chegou a subir na traseira do caminhão, mas tiraram ele e aceleraram. E ele soube que ficou no cartório, que o dono do cartório era do não, e ele, depois, no dia seguinte, ainda ouviu uma senhora falar, não, nós roubamos mesmo, então ficou aquela mágoa profunda. Então, os emancipadores falaram, não pode deixar assim, vamos tentar outro plebiscito. E lutaram, continuaram se reunindo para fazer um novo plebiscito. Isso toda a história que o meu pai contava para mim, contava para os meus sobrinhos, meus primos. Ele sempre foi muito empolgado com toda essa parte da emancipação. Aí, na segundo plebiscito, uma coisa interessante que ele contava é que tinha tido plebiscito em Santo Amaro. E ele foi falar, não, vamos fazer esse plebiscito, não sei o quê, já está marcado. Aí falaram assim, não, André, não tem envelope, porque gastou tudo em Santo Amaro. Aí ele falou, estava conversando com um juiz, e ele falou assim, eu posso comprar esses envelopes? O juiz falou, pode. Ele foi lá e tirou o dinheiro do bolso dele e comprou os envelopes para que houvesse realmente a emancipação, ou, aliás, o plebiscito. E aí, eles, muito empolgados, tem história da pira, tem várias histórias que ele contava, que outros podem contar melhor. O meu tio José, irmão do meu pai, aliás, os Menck todos participaram muito. O Antônio Menck era tio do meu pai. E o Antônio Braz Menck, outro irmão do meu pai. Todos eles, tio Aristeu, todos eles trabalharam muito. E esse meu tio José, que depois foi deputado federal, ele trouxe um juiz para ver por que vai precisar fazer outro plebiscito em Osasco para a emancipação. Aí ele trouxe realmente por ruas
que eram esburacadas, que eram muito ruins. Aí o juiz ficou horrorizado com o estado de Osasco naquela época. Aí eles falaram, realmente Osasco está precisando muito de alguma coisa, de uma emancipação para poder seguir em frente. O meu pai contava também das propagandas contra, né? Que eles falavam coisas absurdas, que Osasco vai ser interior, que o preço do cigarro vai subir, vai ter o frete, e coisas assim que realmente para o povo desistir. É o que fazem até hoje, né? Colocam chifre em cabeça de todo quanto é cavalo só para estragar, para modificar a opinião dos outros, um controlando a opinião dos outros. Então, teve muita propaganda contra, teve um papel, eu não lembro que papel é esse, mas o meu pai falava que tudo que estava ali da propaganda contra a emancipação era mentira. Então, por isso vocês vejam que tinha realmente... aquela moçada tinha muita coisa para fazer e realmente foi excelente para Osasco, porque Osasco melhorou muito de lá para cá. E todos os filhos, descendentes, devem participar, porque aí o meu pai chegou a ser presidente da ordem, provavelmente o segundo presidente, quando teve. Mas ele, com o tempo, ele ficou meio... se afastou porque ele não via muita coisa, sinceramente, né? Só pela história. Aí, depois que ele viu o trabalho do presidente Setter, não é nenhuma demagogia, ele viu que realmente estava fazendo alguma coisa a mais por Osasco, pelo civismo, não só para manter a história de Osasco. Então, isso ele empolgou bastante, ele voltou. Até o finalzinho da vida dele, ele continuou com a ordem.